Pessoal, eu não sei se vocês lembram da última ministração que eu fiz aqui na CTF, o nome era De Volta para Ele. E há alguns meses eu tenho sido encorajado e ministrado pelo Senhor sobre estarmos em sua presença. Porque assim, muitas coisas na igreja acabam às vezes dando a sensação de que é possível substituir a presença do Senhor. Vou dar alguns exemplos. As nossas amizades, as nossas relações são especiais demais. Quantos que não estão aqui, que não vieram por meio de outra pessoa, por uma amizade, alguém que você confiava, e você disse, cara, eu vou lá, e gostou, e está aí até hoje conosco. Né? E a amizade, essas relações, elas são especiais demais. Mas muitas vezes essas relações, elas substituem, na nossa cabeça, a presença do Senhor. É como se nós quiséssemos que isso fizesse o efeito que a presença do Senhor precisa fazer em nós. Ou, de repente, as nossas atividades ministeriais, aquilo que a gente se envolve, as nossas tarefas, as nossas responsabilidades quando nós nos encontramos na igreja. E a gente trabalha, e serve o outro, e ama servir o outro, acreditando que isso é praticamente a mesma coisa que estar na presença do Senhor. Mas, aos poucos, nós vamos entendendo que não é bem assim. Que a presença do Senhor, ela precisa ser valorizada e nós precisamos estar em sua presença. E quando nós substituímos, obviamente que nós vamos encontrando e acrescentando no nosso coração alguns sentimentos, escolhas e decisões que elas não são as ideais, não são as melhores para as nossas vidas. E quando vem um momento difícil, nós não sabemos como lidar. A gente não sabe encontrar refúgio, fortaleza, que é o que nós encontramos na presença do Senhor. E falando sobre isso, hoje eu quero conversar com vocês. O pano de fundo que eu desejo usar hoje para essa ministração é um assunto que provavelmente vocês vão achar um pouco estranho. Mas, no fim, eu sei que todos nós vamos entender coisas preciosas sobre isso. Porque o que eu quero conversar com você hoje é sobre tristeza. Rafa, que coisa estranha, isso parece que é andar na contramão do que nós, como cristãos, desejamos viver. Porque quem aqui quer viver triste? Ninguém. Agora, quantos passam por momentos tristes? Eu arrisco dizer que todos nós, Mas, meus irmãos, eu sei, falar sobre tristeza, eu não quero tocar naquela situação de, eu fiquei triste por alguma frustração, mas logo ali já passou, Porque todos nós passamos por isso. Em algum momento nós nos frustramos com alguma coisa, daí nós nos entristecemos. Mas daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa, e aquela tristeza ela passa. E eu não quero focar propriamente nesse sentimento. Eu quero falar de uma tristeza profunda. Aquela que na tradição cristã, dentro da igreja, ela ficou conhecida como a noite escura da alma, que muitas vezes ela nos faz vacilar sobre as bases da nossa própria vida. É aquela tristeza que ela vem como um golpe no nosso coração. E que a maneira que nós estamos vivendo, ela fica meio desestruturada, porque a tristeza ela é tão profunda, ela é tão grande, eu não sei como lidar com as coisas a partir daquele momento. Ela nos faz vacilar nas bases, nos alicerces que nós temos em nossa vida. Mas eu não sei vocês, mas eu acho que nós temos problema de falar sobre isso. Principalmente nós que somos cristãos evangélicos. Sabe por quê? Porque assim, a minha expectativa, a partir do momento que eu encontro o Senhor, é que o efeito desse encontro seja a alegria no meu coração. Inclusive, nós nos reunimos num culto e a gente às vezes canta. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E a gente celebra, a gente canta. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Porque essa é a nossa expectativa. Eu espero que a minha vida ela seja de alegria em alegria, de celebração em celebrações.
E a gente declara e canta isso, mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que não dá para sorrir. Esses momentos vão acontecer. E na hora que não dá para sorrir, não é para sorrir. E está tudo certo em relação a isso. Porque quem sorri quando não dá para sorrir, não está conseguindo compreender bem o momento que está passando. Pensa comigo, quando nós estamos num velório, né, numa cerimônia de despedida de alguém, e você chega lá e começa a rir. As pessoas que estão lá vão achar estranho, dizer, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Provavelmente ela está em dificuldade de lidar com as suas emoções, e fica nervosa, e tem crises de riso, porque isso não é comum. Porque existem horas que não é para rir, tem a hora que é para chorar. E está tudo tranquilo isso. E às vezes nós pensamos, se eu estou triste, é porque provavelmente eu tenho algum problema na minha fé. Não, só pode ser isso. Se eu estou na presença de Jesus, eu estou triste, existe algum abalo na minha fé. Se eu tenho Jesus, como é que eu posso estar triste? A gente se questiona às vezes, que a alegria ela está no nosso coração, está no coração daquele que conhece a Jesus, isso é verdade, eu também creio nisso, mas isso não quer dizer que ela está sempre ali, ou que ela está acessível, ou que ela está sempre disponível. Eu insisto nisso, porque muitas vezes nós temos aí ao nosso redor irmãos entristecidos, com motivos claros para suas tristezas, ou de repente com motivos não tão óbvios, ou até mesmo secreto para eles mesmos, e eles se sentem em falta com Deus porque eles estão tristes. Eles se sentem até em pecado porque eles estão tristes. E isso é muito sério. E eu não sei se você já passou por isso, né? Mas muitas vezes a própria igreja, ela te incentiva a você estar feliz em todo o tempo, a você estar confiante em todo o tempo, a você estar alegre em todo o tempo. E daí, se você parece abatido, triste, de alguma forma, você não está conectado com o que está acontecendo aqui. Existe alguma coisa de errada com o seu coração. Mas as Escrituras, elas não nos ensinam a sorrir quando não dá para sorrir. A própria palavra, ela fala de um Deus que enxuga as nossas lágrimas. Ela fala de um Espírito que é consolador. Ela conta a história do Senhor dos Senhores, que, olha só, ele tem um óleo de alegria com mais intensidade do que qualquer um de nós aqui, e ele chorou por causa de uma tristeza profunda. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, e nós vamos ver esse momento na vida de Jesus, e eu quero que você abra no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 32 ao 42, Marcos 14, 32 ao 42. Marcos 14, 32 ao 42 diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. E disse: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. No 35 nós lemos: ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti, peço que afastes de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo, disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação.
pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração que antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Na verdade, eu te agradeço por toda a obra que o Senhor fez durante todo esse dia. E eu oro, pedindo para que teu Santo Espírito venha ministrar a vida dos meus irmãos, esteja liberando sobre eles, Senhor, o entendimento e a instrução necessária para que seus corações sejam cheios e eles saiam daqui contemplando a tua presença. Nós te agradecemos e em teu nome nós oramos. Amém e amém. O Senhor Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Só que isso, meus irmãos, não era uma novidade. Porque nós lemos no Evangelho que ele anuncia que ele seria perseguido, preso e levado até a morte. Ele se entregaria como sacrifício perfeito e ele também anunciou que haveria um reino eterno com a sua ressurreição. Mas diversas vezes ele deixou claro que o fim daquele momento era a cruz. E ele já sabia disso. E agora Jesus ele está no Getsêmani, angustiado por isso, sendo que antes ele falava sobre a sua morte de uma forma até mesmo descontraída. O que alguns teólogos eles falam sobre esse momento, e eu particularmente concordo, é que essa tristeza mortal é um momento de tentação. Frequentemente, a tristeza ela nos coloca diante de uma escolha, onde às vezes, para fugir da dor e do sofrimento, as pessoas escolhem caminhos pecaminosos, pois há muitas escapatórias para a dor e algumas delas não são boas escapatórias. Então, meu irmão, no momento de tristeza, nós estamos diante de escolhas que nós devemos tomar. E a dor ela é tão grande que muitas vezes nós queremos tomar a escolha que ela vai fazer com que aquela dor ela passe o mais rápido possível. Nós somos a geração fast food, onde nós temos uma necessidade e nós queremos que essa necessidade ela seja suprida o mais rápido possível. E diante disso, nós procuramos maneiras que a gente possa ser saciado na nossa dor, nas nossas angústias. Aguardamos por esse momento. E nós temos, então, uma escolha diante de nós. Mas, muitas vezes, a escolha que nós fazemos é uma das escapatórias que nos levam ao pecado, que lidam com aquela dor de uma forma muito rápida, mas nos levam para um lugar que nos afasta do Senhor. Jesus aqui ele está diante de uma tentação, e para isso ele chega diante do Pai e fala: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus ele faz aqui uma afirmação de quem vence a tentação. Ele olha e diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Essas são escolhas diante de uma tentação: fazer a vontade de Deus ou fazer a outra vontade. É isso que nós temos de escolha diante de uma tentação. Ou eu faço aquilo que o Senhor quer, ou eu cumpro com outra vontade. Ele diz aos seus discípulos que a sua tristeza era uma tristeza mortal. E algumas traduções, de repente você vai encontrar aí, vai dizer que era uma tristeza a ponto de morrer. E o que isso significa? Jesus, ele sabia que ele ia morrer, e ele estava triste a ponto de morrer. Isso não parece um pouco estranho? Mas essa tristeza mortal, ela expressa que a morte, ela parece melhor que aquilo que eu estou sentindo, ou com aquilo que eu vou sentir ao passar pelo que eu vou passar. Morrer é melhor do que continuar com essa tristeza. Ela é tão profunda, ela é tão forte, ela é tão angustiante, que eu consigo declarar que a morte seria melhor do que conviver com essa dor.
E não era, meus irmãos, a tortura romana que fazia com que Jesus tivesse uma tristeza mortal. Não era a traição de Judas que fazia ele ter uma tristeza ao ponto de morrer. Não era a dor que sua mãe ou seus amigos, que eles teriam ao ver Jesus sendo crucificado, que fazia ele ter essa tristeza. Na verdade, dali a algumas horas, todo o pecado da humanidade, ele cairia sobre Jesus Cristo. É uma tristeza de alguém que carregaria toda a dor da história e do universo. Se ficar triste é pecado, meus irmãos, nós teríamos que lidar com esse momento na vida de Jesus, ficando triste nesse momento. Tristeza, meu irmão, não é pecado, mas sim ela é uma tentação. E tentação, meus irmãos, não é pecado, mas pode ser o caminho para uma escapatória pecaminosa. Ali nós estamos correndo um risco se nós não soubermos lidar com a nossa tristeza. E nessa noite, meus irmãos, eu quero, a modelo de Cristo, compartilhar com vocês como que nós podemos enfrentar a nossa tristeza. E eu quero nessa noite falar com todos, mas especialmente com aqueles que estão enfrentando uma tristeza mortal. É engraçado, e de repente muitos estão pensando assim: nossa, Rafão, pode ser que essa palavra não caia no coração de quase ninguém aqui, mas eu posso te afirmar que de repente do seu lado existem pessoas lidando com tristezas ao ponto de morrer e você nem imagina. E eu quero conversar com essas pessoas, em especial, que estão enfrentando uma tristeza que é mortal. Nessa noite eu quero te apontar o bom pastor. E a modelo de Jesus, como é que nós enfrentamos essa tristeza? E o texto que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas lições a respeito disso. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Nossa, Rafão, isso aí todo mundo fala. É um pastor falando para os irmãos orar na hora que tem necessidade. É, meu irmão, mas é orar. A primeira reação que você precisa ter é a oração. Porque quando Jesus, ele estava triste, ele foi orar. Quando nós acreditamos que a tristeza ela é um problema, um pecado, nós provavelmente não vamos querer orar. Esse vai ser o lugar de onde a gente vai fugir. Porque, nossa, é um problema, eu estou em pecado, eu não quero ir para esse lugar. O que nós menos vamos querer é orar, pois nós estamos envergonhados. Mas, às vezes, a nossa tristeza ela é tão profunda que nós achamos que Deus nem vai nos ouvir. Mas o início da nossa relação, quando estamos nesse lugar, é a oração. Por isso, meus irmãos, que Jesus ele diz aos seus discípulos para que eles vigiem e orem, para não cair em tentação. Como nós falamos, a tristeza ela é um ambiente de tentação. Em outra passagem, nós vamos encontrar essa mesma história, dizendo que os discípulos eles dormiram porque eles estavam muito tristes e não oraram. Eles estavam tão tristes que eles tinham duas escolhas: ir para a presença de Deus ou ir para um lugar que imediatamente cessasse a sua dor. E eles escolheram essa escapatória, eles dormiram. Mas Jesus estava com uma tristeza mortal e ele passou a noite inteira orando. A oração, meus irmãos, ela manifesta a nós a realidade de que Deus nos acolhe como nós somos e no estado em que nós nos encontramos. Então leve o seu coração ao Senhor e coloque diante dele as suas lágrimas, as suas dores, e perceba, meus irmãos, que no vale da sombra da morte você não passa sozinho e o Senhor está contigo. No Salmo 23 nós lemos que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. E ali começa a nos passar várias situações que são boas, né, em pastos verdejantes, ele me faz descansar em pastos verdejantes, mas ele também nos fala do vale da sombra da morte. Olha que louco isso. Mas eu acredito que você
vai conhecer aspectos poderosos da pessoa de Jesus, não nos pastos verdejantes. Porque ali, meu irmão, provavelmente você está encontrando tudo que você precisa e espera. Ali você tem todos os recursos, você tem alegria, você tem esperança, você é satisfeito. Eu creio que é a presença do Senhor que faz você ver isso, mas existe muita coisa ao seu redor tomando partido disso. Agora, quando você vai para o vale da sombra da morte, onde praticamente tudo te falta, é ali que você conhece um Deus poderoso que transforma a tua vida. É ali que o cajado e a vara do Senhor, ela te sustenta, não nos pastos verdejantes. Então, se você estiver passando por momentos como esse, de tristeza profunda, tristeza ao ponto de morrer, eu quero te encorajar a ir para esse lugar de oração, porque é aí que você vai contemplar a presença do Senhor, até mesmo nas suas maiores tempestades. Mateus 6,6 nos diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, e olha isso, esse detalhe, que observa em segredo, os recompensará. Às vezes nós vamos para esse lugar sem até mesmo conseguir articular o que a gente está sentindo, sem conseguir colocar em palavras a nossa dor. E daí a gente decide nem ir. Se eu não vou conseguir falar, se eu não vou conseguir me expressar, eu nem chego diante do Senhor. Mas a palavra, ela nos fala algo muito interessante, que quando nós decidimos ir para o secreto, entrar no quarto e orar ao Senhor, e derramar o nosso coração, o Pai, Ele nos vê em secreto. Ele não nos ouve no secreto, Ele nos vê. Dizer que o Senhor não ouve a sua oração é uma audácia minha, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Eu creio. Mas a reação do Senhor, quando você está na intimidade, buscando conversar com Ele, é observar a reação do seu coração. Então, de repente, você não consiga liberar nenhuma palavra, mas o Senhor vai estar olhando o seu coração, porque a palavra diz, Ele nos observa, Ele nos vê no secreto, e Ele consegue então ver o que o seu coração está precisando. Mesmo que você não consiga expressar, mesmo que você não consiga falar, a nossa alma e o nosso coração são revelados ao Senhor, que nos vê nessa situação de tristeza profunda. Segunda coisa que nós precisamos fazer: não se isole, não se torne uma ilha. O Senhor Jesus, Ele foi ao Getsemane e levou 3 discípulos com Ele. Diante dos seus discípulos, Jesus não falou assim: fiquem orando ali que eu vou resolver um negócio ali no cantinho sozinho, e vocês ficam aí. Ele não falou isso. De maneira breve, Jesus, ele faz uma confissão, mas não uma confissão de pecado, mas de como estava o seu coração, que ele estava vivendo uma tristeza mortal. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos tristes, nós nos sentimos tão desagradáveis, que nós nos afastamos das pessoas. Os discípulos, eles andavam há 3 anos com Jesus. Eles viram Jesus operar maravilhas. Eles participaram daquilo que Jesus estava construindo. Aqueles homens confiavam no Senhor. Aqueles homens tinham fé em Jesus. E mesmo assim, Jesus fala para eles que está triste ao ponto de morrer. E você não quer abrir o seu coração. Jesus, num contexto aparentemente desfavorável, porque ele está falando com pessoas que acreditam que ele sabe lidar com todas as coisas, que ele vai ser alegre em todo o tempo, confiante em todo o tempo, ele chega e diz para eles: eu preciso dizer para vocês que eu estou triste, vivendo uma tristeza ao ponto de morrer. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, nos sentimos então desagradáveis e a gente se afasta das pessoas. Meu irmão, você deve abrir o seu coração. Se você está triste, algumas vezes vem o pensamento de que ninguém te ama, ninguém se importa contigo, meu irmão, pela fé, junte forças e vai falar com alguém. Alguém que tem compromisso com Deus, com a palavra e com a sua vida. Também não vamos ficar falando tudo para todo mundo, né?
Tem gente que nem se importa e nem sabe como lidar. Mas as pessoas que têm compromisso com Deus, com a palavra e com você, abra o seu coração, não caminhe sozinho. Líderes, estejam atentos a isso. Porque geralmente é para vocês que as pessoas vão correr e abrir os seus corações. E vocês, quando estão em uma tristeza profunda, para quem que vocês têm corrido? Para quem que vocês têm compartilhado isso? Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos compartilhar o nosso coração, a modelo de Jesus, que olha para os seus amigos e diz: o meu coração ele está triste. E eu preciso compartilhar isso com vocês, para que vocês orem, para que vocês me apoiem, para que vocês me ajudem. E a terceira coisa que você precisa fazer, meu irmão, é perdoar. Não tem como seguir daqui, desse culto então, vamos combinar desse culto, daqui para frente, sem exercitar o perdão na sua vida. Isso daí é primordial para um cristão. Isso quebra muita coisa que às vezes fora da igreja a gente não consegue quebrar. Perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. E Jesus, ele confia em seus amigos. Ele abre o seu coração. Ele sai e foi orar com muita intensidade. No Evangelho de Lucas, a gente até encontra um relato de que Jesus chegou a suar sangue. E quando ele volta, o que ele encontra? Os seus amigos, aqueles em quem ele confiou, dormindo. Só que isso não foi uma vez, foi 3 vezes. Aqueles amigos que Jesus confiou não corresponderam àquilo que Jesus esperava. Quando ele volta, os amigos estavam dormindo. Jesus quebrou o pau ali? Jesus, ele tocou o terror? Não. Jesus perdoou, tanto que ele olha e diz: levanta e vamos. O que vai acontecer daqui para frente tem que acontecer, e eu quero vocês junto comigo. Vamos lá. Jesus, ele perdoa. Algumas vezes, quando você procura ajuda, eu sei que algumas expectativas, elas não vão ser supridas. Porque, meus irmãos, pessoas erram, nós perdoamos, eu erro. E eu não posso esperar acerto sempre dos meus irmãos. Pessoas erram. E a palavra, ela nos diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas ela também diz para que nós temos que confessar uns aos outros, para contar uns com os outros, para amar uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros. Nas relações, tenha o hábito de perdoar. Pensa comigo, onde que se manifesta o fruto do Espírito nas nossas vidas? É nas nossas relações perfeitas ou imperfeitas? Quando que você vai ser amoroso? Quando que você vai ser pacífico, longânimo, benigno? Não é nas nossas relações imperfeitas? Não é no momento em que as pessoas não correspondem àquilo que a gente faz, que nós, então, ativamos o fruto do Espírito e passamos a sermos amorosos, pacíficos, longânimos, enfim, todos os frutos? Eu e a minha esposa, quando nós estamos ministrando noivos, né? A gente tem um curso que a gente ministra para os noivos, a gente sempre acaba compartilhando as nossas experiências. E teve poucas, mas algumas crises que eu e a Kelly nós passamos, que foram crises que eu quase disse: cara, eu não quero mais isso. Não vou viver desse jeito. Poucas, mas elas houveram. Quem nunca? Ninguém? Todo mundo, ai, Jesus, que susto. Mas nós tivemos esses momentos. O que fez nós restaurarmos esse lugar foi perdão. O que nos fez restaurar esse lugar foi colocando em exercício o fruto do Espírito. Foi eu olhando para ela e não pensando em mim, não pensando na minha justiça, nos meus direitos, olhando para ela e me movendo em amor. E dizendo: Kelly, na minha cabeça, eu não errei. Mas Kelly, eu te peço perdão se eu fiz alguma coisa que feriu o teu coração. E ela da mesma forma. Nós nos movemos restaurando relacionamentos que são imperfeitos. E o Senhor, ele nos ensina a perdoar. Jesus, ele era perfeito
em todas as relações que ele tinha, e ele nunca recebeu de ninguém a relação perfeita que ele oferecia. Mas ele perdoa. E sabe por que Jesus perdoa? Porque ele tem uma relação perfeita com o Pai. Nós perdoamos nas nossas relações imperfeitas, porque nós temos uma relação perfeita com Deus Pai. E se você enfrenta uma tristeza, até mesmo uma tristeza mortal, manifestar perdão nas suas relações, eu consigo te dar a garantia de que você está um pouco mais saudável, porque você está aprendendo a lidar com as suas frustrações, porque elas existem. Se nas suas dificuldades, nas suas angústias, você tem colocado o perdão em exercício, eu sei que você está um passo à frente. Porque você está conseguindo lidar com as suas frustrações da forma correta, da forma cristã, como ela deve ser, como devemos lidar. Porque as frustrações, elas estão aí, meus irmãos. Nós jamais vamos falar para vocês, venham na igreja que vocês não vão ter mais frustrações. Porque nós temos. Nós passamos por elas. E o perdão, ela é a ferramenta, é a chave para que a gente consiga lidar com cada uma delas. Então, perdoe. Amém? E nós, então, aprendemos a orar, a não se isolar e a perdoar. São 3 coisas que, com Jesus, nós aprendemos e nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Mas tem uma quarta coisa, que só Jesus podia fazer. Todas essas outras a gente podia, mas tem uma coisa que só Jesus ele podia fazer. Jesus, ele não cedeu à tristeza mortal, e ele levantou e foi. No fim da passagem que nós lemos, ele diz, levantem e vamos. Todos podemos levantar e ir, tomar uma atitude, ter uma reação, mas ninguém vai ir para o mesmo lugar que Jesus ele foi. Porque ele foi para a cruz. Nenhum de nós poderia fazer isso. E o que significa Jesus ele ter levantado e ido para a cruz? Significa que ele enfrentou o que era pior que a morte. Ele enfrentou o pecado que caiu sobre ele, ele enfrentou todo o nível de desavença com Deus que todos nós praticamos. E lá na cruz ele venceu toda e qualquer razão que pudesse existir para que nós fôssemos mortalmente tristes. O que Jesus vive nesse dia nos dá condições de vencer as nossas tristezas mortais. Quando a tristeza mortal, meu irmão, chegar e você se colocar no seu Getsêmani, no seu momento de dor e oração, que fica de repente no secreto, ou você se colocar no seu Getsêmani, que é o ombro do seu amigo, ou você se colocar no Getsêmani, que seja o exercício do perdão, ou um aconselhamento pastoral, enfim, eu não sei. Você precisa, então, aguardar até o próximo dia. Porque o próximo dia do Getsêmani de Jesus foi o pior dia que ele poderia enfrentar para que você, na morte e ressurreição de Jesus, pudesse enfrentar qualquer coisa. Tudo isso é manifestação de fé. Orar, não se isolar, perdoar e aguardar o próximo dia. Crendo que o Senhor, ele vai te entregar ferramentas e maneiras para que você possa lidar com a tristeza do seu coração. Porque um dia depois do Getsêmani de Jesus, o dia que ele viveu a tristeza mortal, ele faz algo que nos dá a condição de vencer a nossa tristeza mortal. De lidar com essa angústia e com essa dor que está no nosso coração. Eu sinto urgência em falar sobre isso. Porque nós encontramos muitas vezes uma igreja, obviamente não expondo pessoas em específico, mas nós encontramos uma igreja onde as pessoas nos falam, cara, a dor é muito grande, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como lidar com isso. E numa dificuldade imensa de expor o seu coração em relação às suas angústias, às suas dores, expor a sua vulnerabilidade. Mas se nós formos colocar a tristezas, situações de tristeza mortal, como algo maléfico, errado,
ruim, nós precisamos então parar para entender essa passagem na vida de Jesus. Porque ele viveu uma tristeza mortal. E nessa passagem ele nos ensina como lidar com isso. Ele orou, ele não se isolou, ele perdoou, e ele viveu um próximo dia, tão pior do que aquele momento de tristeza mortal, para nos resgatar, para nos dar instruções, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. E é por isso, meus irmãos, que eu estou batendo na tecla que estar na presença de Jesus é muito importante. Porque nada além disso vai te dar condições e esclarecimento para que você lide com as suas dificuldades. A presença de Jesus é tudo o que nós precisamos e a gente precisa ter claro isso. Não é você estar na igreja com as suas amizades e achando que isso vai suprir o que a presença de Jesus supre na sua vida. Não é você se dedicando intensamente ao ministério que vai suprir o que a presença de Jesus supre na sua vida. Nos momentos difíceis, o que nós precisamos encontrar é a presença do nosso amado, nos dando ferramentas, nos fortalecendo, nos ensinando a lidar com momentos de tristeza a ponto de morrer. Mas a fã é o seguinte, eu não estou triste. Eu não estou vivendo esses momentos de tristeza profunda, fica tranquilo. Então, meu irmão, vou te dar uma dica. Vai até o Getsemane com os teus irmãos que estão passando por esse problema. E seja um coadjuvante para ajudá-lo e ampará-lo nesses momentos difíceis. Se está tudo bem com você, glória a Jesus. Você tem aprendido a estar diante de Deus nos momentos de tristeza mortal. Então pega na mão do teu irmão e vai junto com ele e ora e vigia. E seja um amparo. E dê o seu ombro. Ajude a lidar com esses momentos. Porque isso não é pecado, meu irmão. Todos nós passamos por momentos assim. E se nós, como igreja, não entendermos, vai ter pessoas que vão ceder à tristeza mortal. E nós não vamos encontrá-los daqui a alguns dias dentro da igreja. Porque a gente está lidando como se isso fosse um problema. E todos nós passamos por isso. E todos nós, em algum momento, vamos estar no vale da sombra da morte. E nós vamos precisar de uma manifestação do poder e da presença de Jesus para nos resgatar daquele lugar. O que eu anseio nessa noite é que nós possamos encontrar essa presença que refrigera o nosso coração e a nossa alma. O que eu espero nessa noite é que nós possamos encontrar esse lugar, e eu quero orar com vocês, meus irmãos, para que, se você está nesse lugar de tristeza profunda, na oração, a manifestação, a experiência com o Senhor, possa ser um bálsamo de cura para a sua alma. Amém? Vamos então nos colocar de pé, e nessa noite encerrar esse domingo tão intenso, diante da presença de Jesus. Aí, ó, na hora, mandou parar. Ele já falou demais, está escrito aqui. Pessoal, já chegou aqui, desculpa. Desculpa. Tem dias que a gente chega na igreja totalmente motivados a encontrar esse Deus que é poderoso, e Ele é. Adorar ao Senhor e suas maravilhas, o quanto Ele é maravilhoso. Isso é lindo. Mas não tem problema nenhum de você chegar aqui algumas vezes e dizer: Senhor, Tu é o meu consolo e é isso que eu quero encontrar hoje. Porque eu estou precisando de um consolo. Eu estou precisando de um afago. Eu estou precisando de um abraço seu. Eu sei que muitas vezes é difícil falar sobre isso. Porque muitas pessoas ainda não conseguem entender como cristãos passam por dificuldades, por lutas. São pessoas que constroem um evangelho confortável e conveniente.
mas nós passamos por momentos difíceis. Assim como a palavra nos mostra que Jesus, ele passou. Nós precisamos do amparo do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. E depois nós vamos cantar uma canção que é uma oração sobre isso. Eu queria que daí você adorasse com toda a intensidade e força do seu coração. Amém? Aleluia. Espírito Santo, nós nos achegamos diante da tua presença. E às vezes nós nem sabemos o que falar e como expressar o nosso coração. Tamanha é a nossa angústia, tamanha é a nossa dor, tamanhas são as nossas dúvidas e incertezas. E é nesse momento que nós descobrimos que nós não podemos fazer absolutamente nada, que nós não sabemos o que fazer, como reagir, para onde ir. E se nessa noite nós queremos tomar uma decisão, nós queremos nos lançar nos teus braços de amor, apenas nos teus braços de amor, e essa será a nossa única opção. E eu oro nessa noite, Senhor, para que tu venhas sobre nós e esteja liberando um bálsamo de cura aos nossos corações angustiados, aos nossos corações entristecidos, e que possamos, Senhor, encontrar em tua presença tudo aquilo que nós precisamos. Vem sobre nós, Senhor. Vem e revela a presença do Pai. Vem e te revela nessa experiência, nesse momento. Esteja nos dando, Senhor, um lugar, um ambiente onde o Senhor nos acolhe, onde o Senhor nos abraça, onde o Senhor nos fortalece e nos levanta, onde o Senhor nos sustenta, porque nós por nós mesmos nem sabemos escolher o que é certo, mas em Ti nós temos a confiança de que Tu tens o melhor para nós e tudo o que nós precisamos. Então eu oro pelos meus irmãos. Meu irmão, pega na mão do irmão que está do teu lado aí, sabendo ou não se ele está passando por uma tristeza a ponto de morrer, mas pega na mão dele e abençoa essa vida. E clama pelo céu se manifestar sobre a vida dele, sobre o coração dele. E clama para que essa tristeza mortal, nesse lugar eles venham a encontrar a pessoa de Jesus, e venham ser amparados, levantados, ministrados e tocados pelo amor dele. Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor conhece as nossas dores e as nossas limitações. E nós, como Tua igreja, nós oramos, pedindo que o Senhor cuide dos corações entristecidos, que o Senhor cuide dos corações que não veem mais saída, dos corações angustiados. E Senhor, Tu seja o agente transformador para a mudança dessa realidade. Que estar em Tua presença seja a reação que nós temos sobre a tristeza ao ponto de morrer. E nos dê, Senhor, um próximo dia onde nós confiamos mais em Ti, onde nós cremos mais no Teu poder, onde nós temos muito mais fé naquilo que o Senhor pode fazer. Porque um dia o Senhor viveu um próximo dia tão difícil, para que nós pudéssemos vencer as angústias do nosso coração. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos: vem Jesus, vem Jesus sobre nós, e cumpra a Tua vontade, cumpra o Teu querer, porque o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo o que nós precisamos. O Senhor é suficiente e Ele nos satisfaz. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração e me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão
Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Em forma de canção nós expressamos o nosso coração. E nós sabemos que no momento em que nós cairmos e que a tristeza profunda nos alcançar, a tua mão nos levantará, as nossas lágrimas serão enxugadas, porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui. E o Senhor está sempre preparado a nos salvar e resgatar os nossos corações. A Ti toda honra, toda glória. Te exaltamos nessa noite, engrandecemos o Teu nome, um nome que não há outro igual. E Te agradecemos pelo Teu cuidado e Teu amparo por nossas vidas. Aquieta os nossos corações e derrama o Teu bálsamo de cura sobre as nossas vidas. Amém e amém. Aplauda e glorifique ao Senhor. Aleluia.